Fala pessoal, me chamo Ulisses Rocha, sou acadêmico do primeiro período de Direito da Unitins e hoje vamos falar de institutos do direito romano que permanecem até hoje no Brasil. Institutos do direito romano que permanecem até hoje no Brasil. Extinção da propriedade. Antes de tudo, um breve conceito do direito de propriedade. Inicialmente, os romanos não definiram o direito de propriedade. Somente a partir da Idade Média, os juristas procuraram um conceito para o instituto. Com base no reescrito de Constantino, relativo à gestão de negócios, eles deduziram que a propriedade seria o direito de usar e abusar de sua coisa, a qual seria proprietário. Sob o ponto de vista jurídico atual, o direito de propriedade é o direito de usar e possuir bens e dispor deles da maneira como quiser. Extinção da propriedade em Roma. A extinção da propriedade em Roma era feita basicamente por três relações. O proprietário perdia o direito da propriedade por motivos que dizem respeito à sua pessoa, à coisa objeto da propriedade e à relação entre ele, o proprietário, e a coisa objeto da propriedade. No primeiro ponto, com relação ao proprietário, a propriedade cessa quando ele morre ou em virtude de captis deminutio, ou seja, a perda da capacidade civil do indivíduo. Quanto ao segundo ponto, coisa objeto da propriedade, se extingue quando ocorre a sua destruição material, exemplo, a morte de um escravo, que era comum no Império Romano, ou pela sua destruição jurídica, por exemplo, quando um escravo é libertado ou se a coisa é apreendida pelo inimigo. Entre a terceira relação, proprietário e coisa objeto da propriedade, perde-se a propriedade quando o proprietário transfere ela a terceiro e o proprietário a perde sem que outra pessoa a adquira de imediato. A extinção da propriedade no Brasil. No Brasil, o Código Civil afirma a perda da propriedade de duas formas: voluntariamente e involuntariamente. Na forma voluntária, ou seja, quando há intenção do proprietário, pode ocorrer pela alienação, que seria a transferência de propriedade para outra pessoa, ocorre por renúncia, quando há uma declaração expressa registrada que o proprietário não quer mais exercer o direito de propriedade, e pelo abandono, quando o proprietário voluntariamente abre mão do direito de propriedade de forma tácita, ou seja, que não é formalmente expresso, como na renúncia. Além disso, perde-se a propriedade involuntariamente, ou seja, quando não há intenção do proprietário, de duas formas: pelo perecimento da coisa, ou seja, se a coisa perecer, não há que se falar o direito de propriedade, e pela desapropriação, em que o poder público vai atuar em nome do interesse coletivo e desapropriar o indivíduo, mediante prévia indenização e justa, por necessidade ou utilidade pública. Portanto, compreende-se que o direito romano e seus institutos foram de grande valia e serviram de inspiração para fundamentos em âmbito jurídico no Brasil, onde elementos do ainda rudimentar direito romano persistem até os dias atuais e vêm evoluindo com o passar dos anos.